Graça e paz. Nessa segunda aula da matéria de Introdução à Teologia, nós iremos dar continuidade sobre os pensadores da teologia. No século V nós temos Aurélio Agostinho, do latim Aurelius Augustinus. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, muitos conhecem, como um dos pais da igreja. Ele foi um bispo católico, foi teólogo e filósofo, que nasceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, hoje Souk-Ranks, na Argélia. Morreu em 28 de agosto de 403, em Hipona, Annaba, na Argélia. É considerado pelos católicos santo e doutor da Igreja, da doutrina da Igreja. Santo Agostinho cresceu no norte da África, colonizado por Roma, educado em Cartago. Foi professor de retórica em Milão em 383. Seguiu o maniqueísmo dos seus dias de estudante e se converteu ao cristianismo pela pregação de Ambrósio de Milão. Foi batizado na Páscoa de 387 e retornou ao norte da África, estabelecendo em Tagaste uma fundação monástica, junto com alguns amigos. Em 391, foi ordenado sacerdote de Hipona, tornou-se um pregador famoso. Há mais de 350 sermões dele preservados, e crê-se que são autênticos. E notado pelo seu combate à heresia do maniqueísmo, defendeu também o uso da força contra os donatistas, perguntando por que a igreja não deveria usar de força para compelir seus filhos perdidos e retornar, se os filhos perdidos compelem outros à sua própria destruição. Isso está escrito na A Correção dos Donatistas 22 e 24. Em 396 foi nomeado bispo assistente de Hipona, com o direito de sucessão em caso de morte do bispo corrente, e permaneceu como bispo de Hipona até sua morte, que foi em 430. Deixou seu monastério, mas manteve vida monástica em sua residência episcopal. Deixou a régula para seu monastério, que o levou a ser designado o santo patrono do clero regular, que é uma paróquia de clérigos que vivem sobre uma regra monástica. Agostinho morreu em 430 durante o cerco de Hipona pelos vândalos. Disse que ele encorajou os seus cidadãos a resistirem aos ataques, somente porque os vândalos haviam aderido ao arianismo, que Agostinho considerava uma heresia. No século IX, nós temos João Scoto Erigena, em 810, Irlanda e Paris, 877. Também conhecido como Scoto de Erigena, John Scotus Erigena, ou Johannes Scotus Erigena, filósofo, teólogo e tradutor escocês da corte de Carlos o Calvo, nascido na Escócia, hoje é a Irlanda. Expoente máximo do Renascimento carolíngio no século IX, que escolheu como tema principal de seus estudos as relações entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Convidado pelo rei franco Carlos o Calvo, viveu na corte onde ensinou gramática e dialética. Sua obra caracterizou-se por sua poderosa síntese filosófica teológica e pela obscuridade estrutural. Seus principais livros foram De Praedictione, obra condenada em concílio pelas autoridades eclesiásticas, e de Divisione Naturae. Sua obra mais conhecida e também a mais importante mostrava sua visão sobre a origem e a evolução da natureza, na tentativa de conciliar a doutrina neoplatônica da emanação
com o dogma cristão da criação. Também um livro posteriormente condenado também desenvolveu inúmeras traduções de textos e de outros autores, principalmente atendendo pedidos do rei Carlos. Suas traduções de Pseudo-Dionísio, o Areopagita, São Máximo, o Confessor e São Gregório de Nisa tornaram acessíveis aos pensadores ocidentais os escritos dos fundadores da teologia cristã. Agora, no século XII, nós temos Bernardo de Claraval, conhecido também como São Bernardo. Era oriundo de uma família nobre de Fontaine-des-Dijon, perto de Dijon, na Borgonha, França. Nasceu em 1090 e morreu em Claraval, em 20 de agosto de 1153, aos 22 anos. Foi estudar teologia no mosteiro de Cister. Em 1115 fundou a abadia de Claraval, sendo seu primeiro abade. Naquela época enfrentou inúmeras oposições. Apesar disto, acabou reunindo mais de 70 monges. Fundou 163 mosteiros em vários países da Europa. Durante sua vida monástica, demonstrava grande fé em Deus, serviu à Igreja Católica, apoiando as autoridades eclesiásticas acima das pretensões dos monarcas. Em função disso, favoreceu a criação de ordens militares e religiosas. Uma das mais famosas foi a Ordem dos Cavaleiros Templários. Ao morrer o Papa Honório II, em 1130, Bernardo apoiou o Papa Inocêncio II, que assim conseguiu se impor ao antipapa Anacleto II. Sempre influenciou os sucessivos pontífices com seu apoio. O rei Luís II na França e o Papa Eugênio III, em 1147, encomendaram a Bernardo a pregação da Segunda Cruzada, porém não aceitava as motivações políticas e econômicas subjacentes à iniciativa dos soberanos, mas mesmo assim apoiou. Durante toda sua vida monástica, escreveu numerosos sermões e ensaios, externando o seu espiritualismo contemplativo. Sua obra mais conhecida foi Adversus Abelardo. Nela combateu as teorias do teólogo e filósofo Pedro Abelardo por não aceitar as interpretações racionalistas, que, segundo Bernardo, desvirtuaram a fé exigida pelos mistérios de Deus. Foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III com o nome de São Bernardo. Em 1830 recebeu o título de doutor da Igreja Católica. Agora, no século XIII, temos São Tomás de Aquino, perto de Aquino, Itália, 1227. Tido como santo pela Igreja Católica, foi um frade dominicano e teólogo italiano. Nascido numa família nobre, estudou filosofia em Nápoles e foi depois para Paris, onde dedicou ao ensino e ao estudo de questões filosóficas e teológicas. Aos 19 anos, fugiu de casa para se juntar aos dominicanos. Conseguiu entrar na ordem fundada por São Domingos de Gusmão. Foi mestre em Paris e morreu na abadia de Fossa Nova. Quando se dirigia para Lyon, a fim de participar do Concílio de Lyon, seus interesses não restringiu à religião e filosofia, mas também interessou-se pelo estudo de alquimia, tendo publicado uma importante obra alquímica chamada Aurora Consurgens. O mérito transcendente de São Tomás consistiu em introduzir o aristotelismo na escolástica anterior. A partir de São Tomás, a Igreja tem uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, que se fundem numa síntese definitiva, fé e razão.
São Tomás é considerado um dos maiores mestres da Igreja, pois conseguiu alcançar um profundo entendimento da espiritualidade cristã. É também conhecido como o Doutor Angélico. Agora, no século XIV, nós temos John Duns Scott, ou Scotus. Ele viveu na Escócia. Foi membro da Ordem Franciscana, filósofo e teólogo da tradição escolástica, chamado Dr. Sutil, o mentor de outro grande nome da filosofia medieval, William de Ockham. Foi beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado de São João II, formado no ambiente acadêmico da Universidade de Oxford, onde ainda pairava a aura de Robert Grosseteste e Roger Bacon. Posicionou-se contrário a São Tomás de Aquino no enfoque da relação entre a razão e a fé. Para Scott, as verdades da fé não poderiam ser compreendidas pela razão. A filosofia, assim, deveria deixar de ser uma serva da teologia, como vinha ocorrendo ao longo de toda a Idade Média, e adquirir autonomia, um dos grandes contributos de Stott para a história da filosofia, afirmam os historiadores. Esta está no conceito da estidade, a exceitas. Por essa teoria, valoriza a experiência e distância a preocupação exclusivista da filosofia com as essências universais e transcendentais. E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos ver no século XV Tomás de Kempis, ou Tomás de Merken, também conhecido como Tomás a Kempis, Tomás de Kempen ou Thomas von Kempen. Nasceu em 1379 ou 1380 em Kempen, na Renânia, e faleceu no dia 25 de julho de 1471, na Alemanha. Foi um monge e escritor místico alemão. Lhe são atribuídas cerca de 40 obras, o que tornam o maior representante da literatura devocional moderna. Um dos textos que lhe são atribuídos é o da Imitação de Cristo, obra de inegável influência no cristianismo. Uma das obras bem conhecidas de Santo Agostinho é o livro Confissões, que é de Santo Agostinho. E aqui ele vai falar sobre algumas coisas que ele passou e que ele enfrentou. E ele escreveu nesse livro Confissões, um dos livros mais importantes da história, uma das principais obras de Agostinho de Hipona, que inaugurou o gênero de autobiografia com este título neste livro, que intercala orações, reflexões profundas e diálogos com Deus. O autor descreve seus pensamentos, seu processo de conversão, suas angústias e suas experiências de vida. Agostinho elaborou uma nova forma de fazer filosofia baseada, diferentemente da tradição antiga, não só em conceitos abstratos, mas principalmente na observação de movimentos psicológicos, motivações interiores e significados de pequenos gestos cotidianos. Confissões é considerado um clássico da literatura mundial, da teologia cristã e da filosofia, que encanta muitos leitores até hoje. Uma outra obra de um dos pensadores da teologia é esse livro aqui, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, que aqui ele vai falar sobre, considerado uma das maiores obras e mais lidas pelos cristãos, Imitação de Cristo busca florescer a espiritualidade na vida de quem decide seguir a Jesus. Muitos acreditam que ser o livro mais belo escrito depois da Bíblia, pois de maneira simples Tomás de Kempis cria uma pedagogia cristã, explorando o mais profundo do ser humano e de todas as suas limitações e os desejos mais secretos de seus corações. Então, só para a gente poder ter uma noção de que esses pensadores da teologia, eles influenciam até hoje em algumas obras que eles escreveram até hoje está disponível para a gente. Então aqui nós finalizamos essa segunda aula e até a próxima aula.